Olá, live do Capetinha no Instagram, @manoviewer, e no YouTube, @manoviewbonecos, live explicando tudo como se fosse para criancinhas, bem simplesinho, e reagindo ao meu vídeo e shorts publicado aqui no Chapado no Reality. Por favor, se inscrevam, sigam o canal @manoviewbonecos no YouTube. Eu liguei, comecei a live e esqueci de ligar a câmera, só isso que aconteceu. Ai, cacete, viu? Então vamos lá, gente, vamos lá, falando... Bom, então se vocês puderem enviar o Crucifix para capetinha10k@gmail.com, tá? Deixa eu arrumar aqui, R$6,66, ou 66 centavos, ou 6 centavos na chave capetinha10k@gmail.com. Aqui é um canal de arte, artistas que falam o que percebem da vida. Não temos medo de falar do marxismo, comunismo, socialismo e perder trabalhos em novela, teatro e grupos isentões, festivais isentões, escolas isentonas. Não estamos nem aí para isso, tá? Por isso não monetizamos. E depois eu publico, se vocês mandarem aqui, né, o Crucifix, eu publico o nome de vocês na listinha que vai no vídeo, que é publicado no Shorts no YouTube, aqui no Instagram e no TikTok, tá bom? Vai amanhã mesmo. Se tiver vídeo amanhã, vai amanhã. Se você quiser sigilo no teu nome, você põe 1 centavo. Tipo, R$6,01, 61 centavos, 1 centavo, tá? Eu ponho lá o teu nomezinho. 1 centavo não vale, tá? Eu não vou pôr 1 centavo. Dá um trabalho por enfiar o nome da pessoa na listinha, gente, caber na telinha, assim, a telinha em pé, tá bom? Então é isso aí. Bom, vamos lá. O que é que acontece com a cabeça do conservador do brasileiro? Por que ele virou esse bolsonarista raivoso, fantasiado, no uniforme da seleção brasileira? Não é possível desenvolver nenhuma política nacionalista. Eles estão a favor do Donald Trump, apoiam o Bananinha, que comprou a ideia de tributar em 50% as exportações brasileiras, inclusive ferindo gravemente empresas doadoras de campanha da família Bolsonaro. Rio Grande do Sul, Santa Catarina vai engolir o Renanzinho e o Carluxo como senador e deputado lá por Santa Catarina depois dessa, gente? Depois dessa martelada na cabeça das empresas catarinenses? Paraná, São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, que coisa horrorosa. Mato Grosso do Sul, Goiás. Em São Paulo tem aqui a Cosan, em Piracicaba, foi atingida gravemente esse ano. Possivelmente não teremos queimada de cana. Senhoras e senhores, reis, rainhas e rainhas, qual a explicação? Isso é fascismo, gente. Fascismo é o mal descrito como nacionalista centralizado no Estado. É pouco, não é isso aí não. Populismo também é só um aspecto. Mas antes de falar sobre isso, vamos a alguns fatos do mundo contra o Donald Trump. Mundo contra Donald Trump. O que vocês estão falando aí? Peraí. O que você acha da atuação do Tarcísio em relação ao bolsonarismo no momento? Eu não vi o que ele falou. Ele não foi, né, nas manifestações hoje, no domingo, né, no dia, que dia é hoje aqui? Dia 3 de agosto, né? Então, não sei, assim, ele quer se safar, né? Quer se safar. Então, gente, o Trump se elegeu no populismo, que é incitar o eleitorado elegendo alguns alvos, né? Então ele provoca o ódio a alguns alvos. Tinha os alvos óbvios: China, Rússia, Coreia do Norte, Cuba e Venezuela. Só que esses não traria nada de novo, né? Isso é normal. Então, o bando, o inimigo sacana, sabe, o amigo sacana apontou os aliados, os brothers, como causadores da crise econômica. União Europeia, Canadá, México e Japão. Então, assim, o populismo do Trump, precisando de um alvo, catou os brothers. Gente, União Europeia, Canadá, México e Japão. Faca nas costas. Isso foi populista. Culpar alguém que não tinha culpa. Bode expiatório básico. Caças a bruxas. Detalhe, né? O Trump falou que o Alexandre de Moraes fez caça às bruxas. Essa palavra veio rapidinho na boca do Trump, né? Porque ele fez isso. O populismo trumpista
faz um caça às bruxas, porque o populismo precisa disso. Daí o filho limitadão do Bolsonaro, junto com o neto ressentido do general João Figueiredo, ex-presidente militar, tacaram uma, entre aspas, assim, ditadura comunista do Alexandre de Moraes, com prisão e tortura de inocentes. O Trump fez assim: você disse ditadura? Não precisa falar outra vez, e toma tarifa. Mete tarifa ali de 50%, né? Uma merreca, 50% de tarifa é uma merreca, perto dos 5% de IOF do ministro Fernando Haddad, né? Mas assim mesmo, terrível, né? Não tão terrível quanto o imposto do IOF do PT, 50%, né? Mas terrível assim mesmo, né? Eu preciso falar aqui, gente, da Cosan, né, a empresa que será afetada de São Paulo aqui, que será afetada na produção de celulose, álcool e açúcar. Alguns produtos de celulose foram liberados, mas papel não. E a Cosan tem uma subsidiária chamada Raizen, que também vai sofrer com essa tarifa. Estão em busca, o que eles vão fazer? Eles estão em busca de novos mercados, né? Porque não vão conseguir vender para os Estados Unidos. O dono da Cosan se chama Rubens Ometo. Em fevereiro, Rubens Ometo criticou uma tarifa que o Trump queria pôr sobre o álcool, o etílico, o etanol. Na época, o Ometo desdenhou o presidente dos Estados Unidos. Se o Trump quer taxar o álcool, deveria taxar o açúcar também, querendo dizer que o estadunidense não vive sem o açúcar brasileiro. O Ometo disse que o açúcar já tinha uma tarifa de 150%, então ficaria 200%. Hoje deve estar 200% de tarifa. Impossível de vender, né? É um negócio assim... além de não ter lucro, tem despesa né, dá de graça o açúcar para os Estados Unidos, né, e paga ainda o navio para levá-la, né? É bem isso assim, sem nenhuma condição. E naquela época o Rubens Ometo já esperava mais tarifa, tá? Mas uma coisa você tem que saber é que se segurem. Rubens Ometo patrocinou bem a campanha do PL, PSDB, Republicanos, PSD, PSC, União e Podemos. Eleições para a presidência, doou milhões de reais nas eleições para presidente, governadores, deputados, senadores, prefeitos e vereadores. O Ometo distribuiu bem o dinheiro, deu muito dinheiro para vários partidos, inclusive o PT, mas pesou mais para a direita, para a família Bolsonaro, que agora dá uma facada nas costas do senhor Rubens Ometo. Bem igual ao populismo do Donald Trump, não é? Que a facada nos brother lá, apontar o dedo, os brother que são os culpados. Semelhança total, Trump e Bolsonaro. A traição. Nós nem vimos a resposta da Índia, tá? Que comprou gás e petróleo da Rússia, tá? Que diz que vai continuar, não quer nem saber, porque o Trump falou em taxar em 100% os países que comprarem gás e petróleo da Rússia, tá? A Índia tem uma empresa de refino chamada Nayara e está com os navios petroleiros retidos em vários portos pelo mundo. Tá? A Índia iniciou uma batalha jurídica para liberar os navios, os petroleiros, tá? E talvez tenha uma política de praticidade. Eu não sei se vocês têm acompanhado a história do BRICS. A Índia, né, o I do BRICS, tem feito corpo mole no acordo geral entre os países, né, do sul global. E tem brigado com a China, tem uma guerra de fronteira no Himalaia com a China e não quis resolver. O Xi Jinping chamou várias vezes o Narendra Modi para vamos conversar, mano, vamos acertar. O Narendra Modi se fez de besta, tá? E aí, ano que vem, a Índia, ela vai ser a vez da Índia ser presidente do bloco, tá?
E aí tava lá toda a manezona, a Índia veio para o Rio de Janeiro, e o Xi Jinping e o Putin não vieram, né, para a reunião do BRICS, e a Índia não fez nada, não fez absolutamente nada, não participou, ficou lá de manezão, atrapalhando as conversas, né, inclusive ela tem uma rivalidade com o Irã, porque o Paquistão tem um acordo com inimigo de fronteira da Índia, com o Irã, então ela meio que atrapalhou a conversa com o Paquistão, né, sendo um membro efetivo do BRICS, atrapalhando a vida do Brasil, né, em tentar abrir um acordo com o Irã. Né? Em breve, talvez o Irã faça parte, seja o I do BRICS, e a Índia, né? Chegaram até a pensar isso. Então a gente tira a Índia, põe o I, aí vira BRICS do Irã, né? No lugar da Índia. A Índia estava assim, desse jeito, se comportando como bad boy na história. Com essa taxação, né? A Índia não pode ficar sem o petróleo russo. Né? Porque está ali do lado, gente. O oleoduto, gasoduto já está fluindo as commodities para a Índia. Então falar que não é assim, né? Tem investimento, tem contrato, a coisa está funcionando lá. Então a Índia simplesmente falou assim: eu não estou nem aí para você. Se vocês tarifarem, falou grosso, gente. Se vocês tarifarem, a gente tarifa vocês, tá? A Índia falou grosso, devolveu grosso pro Trump, tá? Você tenta. Só tenta, seu bosta. Desse jeito, assim. Ixi, não posso falar a palavra. Corta isso aí depois, hein, mano, viewer, tá bom? Aí, a Índia peitou. Não teve essa manezice do Brasil, assim, ai, veja bem, não sei o quê, né? Soberania. Com todo mundo falando, vai, enfia né? Aqui no Brasil, mandando o Lula... Sabe, que soberania, o que? Que soberania? Desse jeito, gente. A Índia, todo mundo levantou e falou: isso aí, cala a boca, Estados Unidos, sabe? Nada a ver aqui no Brasil. Então a gente precisa estar ligado com isso. Se a Índia adotar um pragmatismo, uma praticidade de chegar assim: ô China, vamos conversar, vai? Vamos conversar, porque inclusive ela ia comprar aqueles caças secretos, os F-35 dos Estados Unidos. Cancelou a compra. Já cancelou. Não vai comprar. Se a Índia comprar os J-10, J-20 da China, ela fica par a par com o Paquistão, que destruiu os Rafales. Eu acho que 20 a 40 Rafales, caças Rafales franceses, um vexame ali na Caxemira, numa guerra que teve ali na Caxemira ali, um vexame assim, que a mídia ocidental assim, escondeu do mundo, né? A Força Aérea indiana foi assim arrasada pelo Paquistão, tá? A Índia teve, bom, então deixa disso, né? O Paquistão tá bom, né? Eu simplesmente destruí sua força aérea, para mim tá bom, tá legal para mim tá jóia. E Índia mansinha, não falou mais nada de guerrilheiro invadir a Caxemira, ficou quieta, matou vários indianos lá, e tinha um grupo terrorista lá, silêncio total. Se a Índia fizer um acordo com a China, topar e a China for legal, ela vende uns caça J-10 para a China. O que são esses caças? Gente, vocês não estão sabendo, né? Vocês ficam só aí com Baby Moon, né? Fica só aí, Xandão, cadeia pro Xandão, prisão perpétua, né? Você só fica com essas porcaria aí. Então, assim, o que é um caça J-10? Semana passada, a China fez uma incursão aérea, atravessou uma esquadrilha no Estreito de Tsushima. Vocês estão ligados a um jogo chamado, como é que é? Guerra de Tsushima. O Estreito de Tsushima separa Japão da Coreia do Sul, tá? Então não é esse o nome do jogo, né? Alguma coisa de Ghost of Tsushima, desculpa, né? Fantasma de Tsushima, não é guerra, né? É porque acontece numa guerra entre o Japão e a Coreia, né? Esse jogo, esse game. E aí nem Japão, nem Coreia do Sul detectou esses aviões. Aviões invisíveis, eles ficaram invisíveis aos radares da Coreia do Sul, do Japão, portanto, dos Estados Unidos.
A China tem uma esquadrilha igual o bombardeio invisível do Japão, com a diferença que o bombardeio invisível dos Estados Unidos, né? Ele, esqueci o nome do F lá do avião invisível lá, que tem asa delta, assim, né? Parece um bumerangue, assim. E ele é pesado e não tem armamento de defesa. Ele só leva míssil pro território, ele precisa de escolta, tá? Ele é um bombardeio igual um B-52. Ele é inútil para ele não, e pior, o B-52 tinha metralhadoras ali nas laterais. Esse B aí, invisível, ele não tem esse armamento. Ele confia que ele é ele não vai aparecer nos radares, tá? O J-10, o J-20 não. Ele é um caça. Se ele percebeu o bombardeio no ar, ele atira, ele tem armamento. Ele está armado. Tá? É só isso que está acontecendo no mundo, tá? Isso tudo com tecnologia chinesa, tá? Então, eu preciso dizer para vocês que se a Índia tiver esse pragmatismo, ela vai se beneficiar demais e, consequentemente, o BRICS inteiro e o Brasil, tá? Gente, a China está num voo solitário lá na frente, e o Brasil está aqui atrás. Rússia está no meio do caminho. A China, a Índia também está avançando um pouquinho mais para frente lá. Tá um pouco mais para frente que o Brasil. O Brasil está numa tartaruga, gente. Uma tartaruga. Eu falo para vocês lá no Shorts, tá? Brasil tem indústria automobilística desde 1919. Havia uma fábrica da Ford no bairro do Bom Retiro. Hoje em dia, a pequena Coreia brasileira, né? Cheio de a Zé Paulino, a rua José Paulino, a Zepa, né? De roupas mais baratas, né? E os coreanos tomaram ali o bairro do Bom Retiro. Ali estava uma fábrica da Ford em 1919. O Brasil tem indústrias automobilísticas desde 1919. São 100 anos de indústria automobilística no Brasil. O Brasil teve Auto Latina lá em São Bernardo, né? Todo um conjunto de indústrias montadoras e indústrias paralelas de bancos, direções de peças para esses veículos da Auto Latina em São Bernardo em 1980 e pouco até 1995, né? Que juntava a Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz, sei lá, né? Era uma junção assim que era Auto Latina, né? Hoje, gente, o Brasil é incapaz de fabricar um carro. 100 anos depois, com todas essas indústrias passando pelo território brasileiro, o Brasil é incapaz, né? Alguém falou da Gurgel, né? Que Iveco, que fabricavam veículos brasileiros. O Amaral Gurgel foi assim massacrado pela justiça por processos feitos contra eles, sabe, cobrança de direitos autorais e patentes e não sei o que, e ele não conseguia fabricar um carro brasileiro. O governo fez, né, o governo militar fez, a ditadura militar fez, se vira, mano, se vira, meu amigo, né, se vira. E aí, cadê o Gurgel? O Gurgel tá aí, um carrinho bamba, andando fortinho, andando para cima e para baixo aí, com mecânica até hoje assim, fácil de reparar, de consertar, e o carrinho andando, o Gurgelzinho aí, que é um jipinho assim, né, um bugzinho assim, né? Então, cara, fica roubando tecnologia, né? A China cresceu assim, mas roubando tecnologia dos Estados Unidos, das empresas. Teve lá um post no Twitter lá que diz que a China sequestrou empresas dos Estados Unidos, né? Bom, aí alguém mesmo no comments falou assim, olha, a Apple já calou a boca dessa história aí, já desmentiu essa história, né? Então o Tim Cook lá em 2020 já falava lá, CEO da Apple, que acabou esse negócio de baixo custo na China, né? Ir para a China para baixar o custo. Acabou isso há muito tempo, tá? A China tem uma plataforma de mão de obra que é a melhor do mundo. É a melhor do mundo. Plataforma de mão de obra e tecnologia
na China é a melhor do mundo, não se encontra isso nos Estados Unidos. Embora o Donald Trump tá lá, Make America Great Again, exigiu que a Apple voltasse para os Estados Unidos. O Tim Cook foi lá, fez lá uma fabriquinha de capinha de celular lá no Texas, na Flórida, sei lá, só para acalmar um pouco o Donald Trump. Mas o Tim Cook falou assim, se eu tirar da Foxconn, o Shenzhen, tirar as fábricas dos iPhones e MacBooks de Shenzhen, eu não consigo abrir essa fábrica nos Estados Unidos, porque eu não tenho mão de obra. Onde eu vou arranjar 30 mil engenheiros nos Estados Unidos? Não tem, eu não consigo. Eu tenho alguns dados aqui, gente. A China tem mais ou menos 3 mil universidades, tá? Ela possui 10 mil escolas técnicas, tá bom? A China consegue pôr, por ano, 1 milhão e 400 mil engenheiros no mercado, tá? O Brasil, para vocês terem uma ideia, consegue pôr 40 mil engenheiros formados, né? E que não vão ser empregados, né? A gente sabe muito bem disso. Gente que vai prestar concurso para Polícia Federal, Receita Federal, para ser professor, né? Concurso em escola estadual, para dar aula de escola integral, escola cívico-militar, né? E se a Foxconn contrata 30 mil engenheiros, quantos mais não são contratados com a Xiaomi, com a Huawei, com a DeepSeek e as outras milhares de empresas chinesas? Milhares. Gente, engenheiro não é como a gente pensa aqui no Brasil, que o cara vai ficar com aquele barrigão na frente da prancheta lá. O engenheiro vai para a linha de produção, o engenheiro vai fabricar o iPhone. Tá? Ele vai pegar aquelas lentes assim, microscópio eletrônico, e vai fabricar o circuito ali, o aparelho, para dar a qualidade que o iPhone necessita. O engenheiro vai para a linha de montagem. Eu pus foto lá de como os caras ficam. Os caras parecem soldados, gente. Parece escola militar, parece escola das agulhas negras. Não é tiro de guerra. O operário na China não é igual lá em São Bernardo. Não é lá igual na Bahia lá. O operário na China é formado. Ele é pós-graduado, ele tem mestrado, doutorado. Aí ele entra para a empresa para ganhar dinheiro. Ele vai trabalhar, ele fala assim, eu vou ficar 5 a 10 anos aqui, depois eu sairei e vou montar a minha própria empresa, a minha própria indústria, aí eu vou ficar milionário. Esse é o projeto do moleque lá na China. Aqui no Brasil, o moleque tá assim, bom, eu vou tentar depois eu vou tirar meu diploma de engenheiro, depois vou fazer a peneira lá no noroeste de Bauru, para ver se eu consigo, depois eu tento fazer uma segunda peneira lá no São Paulo. Sonha, luva de pedreiro, vai sonhando assim, e é isso que vai ser, pedreiro. O cara tem um diploma, depois assim, eu fiquei feliz fazendo cabanas, ecológicas da agroecologia no mato. Tá? É esse o destino do Brasil, trabalhar criando cogumelo, sabe? Plantando broto de feijão azul, sabe? Esse é o futuro que o Ocidente, não vou só o Brasil, o Ocidente dá. Na Argentina é assim, nos Estados Unidos é pior, na França, na Inglaterra, tá? O que diferencia é o estado de bem-estar social, né? Os programas de bem-estar social da Alemanha, França, Itália, Estados Unidos são um pouco melhores que daqui, né? A gente tem o SUS, que daí eles falam, nossa, né, eles não recebem o dinheiro, mas tem o SUS, tem a escola pública, né, a universidade gratuita e por aí afora, né? 400 mil engenheiros que não vão ser empregados no Brasil. É isso que a gente tem, tá? Não, eu falei 400, desculpa, 40 mil. 40 mil. E a China faz 1 milhão e 400 mil engenheiros. E posso dizer seguramente que a maioria vai ter emprego. A maioria terá emprego, tá bom? Então, gente, a gente vive ou não vive num reality, tá? A gente viu, o Brasil é ou não é um reality show, tá? Bom, daí eu disse que eu ia falar sobre o fascismo, né? Que teve uma versão brasileira, que é o integralismo, vocês sabem, né? E o fascismo, cara, não é nada aquela definição, é o Estado totalitário, o populismo,
e centralizado no Estado, o nacionalismo. Calma, tá? Calma. O nacionalismo e a concentração no Estado não tem a função nacionalista e o Estado gestor de toda a iniciativa privada, orientador da sociedade. Não tem esse papel. O Estado, o nacionalismo e o populismo é voltado para a figura do líder, para a figura carismática do líder. Então, o Brasil, numa ditadura do Bolsonaro, seria fascista, assim como o Benito Mussolini foi um fascista italiano dessa forma, tá? Antes que alguém fale, as pretensões egoístas do Bolsonaro, do Mussolini e do Trump, isso é um fascismo. Tá? O populismo é direcionado para um ódio a uma classe, um povo, raça, ou vários países, como o Trump fez, né? E o comunismo, somos contra o comunismo, né? Já que Bittencourt, Pontuarte, nosso patriotismo foi usurpado, né? Isso aí. Tá? Então o fascismo cria uma fantasia para alimentar o populismo, que é concentrado no líder, não é no nacionalismo e nem no Estado, na concentração do Estado, de poderes do Estado. Tanto é que o Mussolini criou a ideia do corporativismo, né? Olha que bonito, acabar com a luta de classes. Tá? Então, ele vai substituir a luta de classes por colaboração de classes. Que lindo, que maravilhoso, não é? Aí ele cria a Carta del Lavoro, copiado aqui pelo o Código o Código Trabalhista, CLT, né? A Carta del Lavoro. O Getúlio Vargas copia e cria a CLT, e o Mussolini cria os tribunais do trabalho, né? Os tribunais de direito do trabalho. Mas essas leis da Carta del Lavoro e as ações judiciais foram e ainda são armadilhas que não promoviam a real emancipação do trabalhador. Elas meio que mexia com o direito do trabalhador, mas quando batia no interesse que favorecia a elite burguesa, ela parava e argumentava, aí falava na centralização, no poder do Estado. Tá? Falava assim do interesse maior do Estado e baixava a cabeça do trabalhador, né? Nossa, o interesse maior que até hoje se diz, né? Garantir as profissões, garantir o emprego, né? E com isso corta emprego, corta o direito do trabalhador, não é assim? O fascismo ele busca fazer um controle das mentes da população. Ele usa símbolos e imagens impactantes. O facho, ou a fasces, né? As varas amarradas ao redor de um machado, que era o símbolo do etrusco, né? Foi os etruscos que era o povo misterioso que morava na Itália e que foram suprimidos pelos romanos, né? E que era um símbolo de poder dos lictores que andavam pela cidade romana, simbolizando a distribuição de justiça, né? Os lictores andavam assim com um grupo de vários, 2 a 10 seguranças, né? E eles carregavam o facho, né? A faces, o facho, vou falar facho, que eram essas varas e a machadinha no meio, tá? Que não era uma arma, era um símbolo, e a população respeitava. Tá? O Esopo, ele conta na Grécia, né, a fábula do pai que dá uma vara para cada filho e filha e manda cada um quebrar. Cada filho vai lá e quebra a varinha que ele recebeu do pai. Em seguida, o pai pega mais varas, assim, amarra e passa esse maço de varas amarradas para cada filho. Vocês conhecem essa história, né? E fala, quebra isso aí. Aí o filho, quebrava o joelho. Não, pai, não dá para quebrar. Você tenta quebrar essas varas. Não dá, pai, não conseguimos. Aí o pai dá aquela lição. Unidos, os irmãos unidos jamais serão derrotados, jamais serão quebrados, serão inquebráveis. Mussolini pega essa mentalidade de união, de unidade. Eu não estou dizendo que Esopo era fascista, hein? Eu estou dizendo que ele pega
esse símbolo de unidade, de varas unidas, o facho, e serve perfeitamente para ele falar sobre a unificação da Itália, que a Itália estava desunida, né, em vários reinados. Então Mussolini unifica a base do poder militar, né, toda a Itália, a bota toda fica ali unificada, né, a Itália, e em nome desse símbolo das varas unidas dentro das varas unidas do pai e o poder da machadinha do Benito Mussolini no centro, concentrando no centro o facho romano, né? Falando em fascismo, a polêmica propaganda de roupa jeans da Sydney Sweeney, a Cassie Howard, né? A gostosona Cassie Howard em Euforia, que ficava numa pegação com o Nate, o grandão Nate branco, né? Ambos brancos, né? A Cassie loira de olhos azuis e traindo a sua melhor amiga, né? A Alexa, preta inclusive, né? A sua amiga preta Alexa, gostosona também. E aí, na propaganda de jeans, né, disseram que era um mimimi, viagem da esquerda, woke. Sidney, a voz em off que fala assim, que a Sidney tem bons genes, né? Não foi isso que falaram, Capetinha. Falaram que ela tinha... Sidney Sidney got a good genes. Sidney got a good genes, tá? Só falou assim, né? Não é nada de mimimi, não, né? Tudo inventa. Ai, para, Capetinha, você tá inventando. Para, Arthur Sakamoto. Obrigado, querido. Obrigado pelo crucifixo, Arthur Sakamoto. Para de falar essas coisas, esses apitos de cachorro aí, Capetinha. Não tem nada, não. A Sidney não é racista. Não é? Agora o G1 acaba de dizer que ela é militante, ela é filiada, assinada do Partido Republicano, tá bom? Não tem nenhuma pretensão política, não. A Sydney Sweeney, gente, boicote já ao Euforia, que eu adoro o transinho lá, esqueci, o Carter. Linda. É isso, gente, é isso aí, tá bom? A live do Capetinha. É isso aí, tá bom? Beijos, meus amores. Até mais.